Rádio Literária Mais, livros, arte e muito mais. Rádio Literária Mais, literatura no ar pra você escutar. Rádio Literária Mais, livros, arte e muito mais. Rádio Literária Mais, literatura no ar pra você escutar. Pra você escutar. A3 a gente conversa, A3 a gente opina, A3 a gente fala de coisas da vida. A3 está no ar. Turururu, tru, tu, turu. Está começando um programa sem roteiro, uma conversa livre entre mulheres sobre os assuntos mais diversos. Para rir, refletir, tentar entender a vida ou simplesmente jogar conversa fora. A3 com Franci Lima, Mércia Souza e Thaisa Lima, o trio Literária Mais. Bem-vindos e bem-vindas ao programa A3. Aqui é um bate-papo que nós fazemos para falar sobre livros, sobre o universo feminino, sobre coisas da vida e sobre coisas aleatórias também, que de vez em quando nós vamos falar aqui sobre coisas que não tem nada a ver, mas esse programa é para a gente se sentir na sala de casa, como se a gente estivesse batendo aquele papo, com uma xícara de café, uma xícara de chá, um pedacinho de bolo, a intenção é essa. Comigo estão Thaisa Lima e Mércia Souza, que também são escritoras e fazem parte aqui da comunidade Literária Mais. Eu sou Franci Lima e a gente vai bater um papo aqui hoje. Eu espero que você também pegue aí a sua xícara, o seu café, o seu bolo e venha conversar com a gente, porque esse bate-papo vai ser muito legal. Thaisa Lima, como é que você está? Diga aí pra gente o que é que você fez nesse final de ano, como foi que começou o seu 2026? Certeza que você vai me perguntar isso, amiga, hoje. Ai, Deus, deixa eu ver. Meu 2026 começou com uma única meta que eu tracei para esse ano, que é sobreviver sem surtar. Muito bem, estamos todos com essa meta, nada de surto, porque a gente precisa respirar e precisa sair desse negócio de eu ando com um certo ranço dessa palavra correria, eu ando com um certo ranço desse negócio de cansaço, e eu não estou querendo isso para 2026, sério, não estou mesmo querendo. Nem eu. Meta de vida, 2023 tem que ser o ano. O ano leve, e, enfim, é isso que queremos, né? Mas, Thaís, antes da gente, eu vou já perguntar para a Mércia também o que ela está vendo aí de perspectivas, mas nós estamos aqui estreando, né, na Rádio Literária Mais, nesse programa 3, e aí as pessoas provavelmente não nos conhecem. Aí eu gostaria que você falasse o seguinte: quem é Thaisa Lima em 3 palavras? Meu Deus, isso é difícil. Não. Thaisa Lima é mãe de 7 cachorros e criadora de conteúdo, tanto na escrita quanto na parte audiovisual. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que começar a eliminar é essa dificuldade que a gente sente de falar de nós mesmas, né? Porque quando eu estava fazendo, há uns 2 ou 3 anos aí atrás, eu fiz uma mentoria, e essa mentoria, ela foi muito embora fosse uma mentoria voltada para negócios, acabou sendo uma mentoria de autoconhecimento. Então, assim, foi uma mentoria que, para mim, foi naquele instante que eu descobri quem era a Franci Lima, porque até 40 anos atrás eu não sabia quem eu era. E aí, eu acho que isso é algo bem legal para a gente pontuar, porque às vezes a gente tem dificuldade de falar sobre nós, porque a gente não sabe quem a gente é. Porque no mundo que a gente vive, é muito comum a gente vive muito para agradar os outros, para se encaixar em regras, para se encaixar em padrões, para fazer o que os outros esperam que a gente faça, né, para ser o que os outros esperam que a gente seja, e nesse processo a gente se perde de nós mesmos, a grande verdade é essa. E aí, quando pedem para você falar quem é você fica, não sabe porque você se perdeu nesse emaranhado de exigências e padrões e etc, etc. Então, eu acho que para 2026 uma meta que a gente deveria ter é se conhecer um pouco mais,
ser mais autênticas, parar de se preocupar tanto com o que os outros querem que a gente seja. E a partir daí eu acho que vai ser mais fácil quando alguém perguntar quem é você, tu sabe na ponta da língua quem você é, entendeu? É isso. Então, a questão aqui que me bloqueou foi você falar somente em 3 palavras. Porque eu demorei muito tempo também para saber quem eu era, porque eu tinha essa questão de querer agradar muito, né, as outras pessoas e me perdi de mim mesma. Então, assim, foram muitos anos para poder eu conseguir saber quem é a Thaisa Lima. Mas aí, amiga, além de eu ser libriana, né, eu tenho muitas coisas para falar quem é a Thaisa Lima, e aí 3 palavras eu fiquei procurando qual que era o que iria me definir, assim, mais fácil. Pois é, mas aí eu preciso te dizer que você não disse quem você era. Você falou de coisas. Ai, fugiu a palavra agora. Você que falou ela faz. atribuições, você falou de coisas que você faz. Você acabou não falando de si mesmo. Então, pensa aí nas 3 palavras que te definem como pessoa. Enquanto isso, vou falar com Messia. Messia, diz aí para as pessoas. Agora a Messia vai saber. Diga aí para as pessoas quem é a Messia em 3 palavras. Eu sou aventureira, sou corajosa e resiliente. Olha aí, viu? Messia já fez curso de autoconhecimento. Mas aí já foi porque ela já sabia o que era para falar. Mas a Messia, de certa forma, ela fez curso de autoconhecimento, porque eu lembro que quando a gente fez a mentoria literária mais empresária, a gente estudou muito sobre isso, não foi, Messia? Sobre as palavras, sim, sobre arquétipos, etc. Isso ajuda muito. Sim. Mas, enquanto Thaisa pensa, Messia, quais são as suas metas para 2026? Também um ano mais leve, né? Não posso reclamar de 2025, como eu falei já com algumas pessoas, foi um ano que, claro, tive meus problemas, mas foi um ano bem bacana, de muitas realizações. E eu espero que 2026 seja continuidade com bons resultados, né? Porque esse foi um ano de muitas portas abertas, mas com pouco resultado, digamos assim. Eu espero que agora seja o momento do resultado. Tudo bem, todas nós esperamos isso. Pronto, Thaisa, já está com as 3 palavras na ponta da língua? Eu só tenho uma, eu sou autêntica. Corajosa, né? E, assim, hoje eu posso dizer que eu não me importo mais com a opinião alheia, né? Não consigo definir isso em uma palavra só. Então vamos deixar somente autêntica e corajosa. Muito bem. Eu acho que eu sou muito parecida com o Messi, eu acho que uma das minhas palavras é aventura, sou muito aventureira também, eu sou assim, de me jogar nas coisas, quando eu quero uma coisa, quando eu tô com um projeto, eu simplesmente fecho os olhos e me atiro mesmo, e gosto muito de aventura no sentido de aventura mesmo, sabe, de fazer coisas que eu nunca fiz, de descobrir coisas que eu nunca descobri, de pesquisar coisas novas, então assim, eu sou movida à novidade, eu sou movida a desafio, eu sou movida à aventura. Coragem, eu acho que está na frente, é a minha palavra de ordem, e liberdade. Então, seria coragem, aventura e liberdade que define Franci Lima, né? Mas, meninas, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês relacionada à literatura. 2025, eu consegui ler 28 livros, né? Eu fui fazer as minhas contagens, porque a gente tem essa mania de contar as coisas no final do ano, não sei porquê, aí eu fui contar os livros que eu tinha lido e foram 28 livros. E aí eu fiquei assim, nossa, mas 28 livros, para uma pessoa que diz que lê todo dia, e realmente eu leio todo dia, são raros os dias que eu não leio, e para uma pessoa que lê todo dia, e para uma pessoa que diz que é escritora, que escreve, que empreende com literatura, que está rodeada de literatura, por 30 segundos eu fiquei assim, nossa, mas eu li muito pouco, né, 28 livros só no ano todo, é muito pouco. E depois eu me repreendi e disse nada disso, porque cada uma das leituras que eu fiz, elas foram leituras que elas foram realmente degustadas, foi aquela leitura que eu dei àquela leitura o tempo que ela precisava ter, né. Então foram leituras que eu me emocionei, outras eu refleti muito sobre e tal. E esse foi o meu saldo literário de 2025, né? Aí eu queria saber de vocês, se vocês conseguiram ler durante 2025, se a correria de repente atrapalhou essa relação com a leitura, né? Se vocês também contabilizaram alguma coisa referente às leituras de vocês, então me contem aí como foi esse lado literário de vocês em 2025. Eu li 0 livros. Em 2025 foi um ano muito complicado para mim.
psicologicamente falando, fisicamente também, porque foi muito trabalho, mas principalmente meu psicológico. Eu não consegui me concentrar em leitura, mas em contrapartida eu consumi muita série, muito filme, sabe? E assim, querendo ou não, também tem esse lado de você tirar e aprender algo com isso, porque olho com a visão de uma escritora, sabe? Não é só pelo entretenimento. Mas, assim, ler mesmo, parar, me concentrar para ler, eu não consegui. Tentei, tenho até alguns livros que estão inacabados, eu comecei e parei, mas eu não consegui me concentrar. Então, eu acabei dando esse tempo, né? E esse ano, uma das minhas metas é voltar às leituras também. E pela correria, né, do trabalho, trabalhando muito, de manhã até a noite, 11 horas da noite, meia-noite, trabalhando quase todo dia assim, então não consegui. Você falou em filme, né? Eu sou assim uma pessoa completamente apaixonada por filme. O meu sonho é um dia ainda fazer faculdade de cinema. Inclusive, eu fiz Enem esse ano pensando nisso, em entrar na faculdade de cinema, mas eu penso assim, em fazer cinema mais por diversão, por hobby, né? E não tenho nem essa pretensão de ser cineasta profissional, nada disso. Mas eu sou muito apaixonada por filmes. E contabilizando também, vocês não vão acreditar. Eu li 28 livros, mas eu assisti 80 filmes em 2025. Lógico que colocando aí filme, série, né, documentário, tudo junto, deu 80. E aí eu fiquei assim, meu Deus, será que eu não tô dando tempo demais para os filmes e de menos para os livros? Mas aí foi 30 segundos também, aí eu disse assim, não, tá tudo bem, porque aqui não tem obrigação para nada, sabe? A intenção é viver a vida, ser feliz, e é isso. O objetivo é só isso. Então, eu assistindo filmes, eu tenho também uma coisa que eu tenho um bloquinho de notas no celular, que é frases de filmes, e tem um monte de frases, porque às vezes quando o personagem fala alguma coisa interessante, eu vou lá e anoto aquilo, então eu tenho uma lista também de várias ideias, né, que surgem a partir dos filmes. Já teve histórias minhas que eu escrevi também a partir de alguma coisa que eu vi no filme, de uma ideia que eu vi no filme, então tá tudo certo, não vou me culpar pelos 80 filmes que eu assisti contra os 28 livros que eu li, tá tudo certo. E Messia, como foi a sua relação aí com a literatura? Bom, eu li 16 livros. Eu não sou de levar muito em conta a quantidade de livros, porque, assim, igual, por exemplo, eu li livros com 500 páginas, 430 páginas, e outros 70, 120, né? Mas, contabilizando todos, deram 15. E filmes eu não faço ideia de quantos eu vi, porque eu tenho o hábito de trabalhar assistindo filmes ou série, e eu faço isso todos os dias, então com certeza passou dos 100, esse eu não contei. Eu não me culpo, porque é igual filme, eu gosto muito de filme, principalmente psicológico. Eu acho que eu faço sempre uma análise do que eu aprendi ali naquilo, eu avalio o que a pessoa quis passar, o que eu compreendi, então eu acho que é sempre um ganho, né? Tanto a leitura quanto os filmes. E eu sou fã de filme, né? Então, Eu acho que, na verdade, no fundo, que a gente gosta de boas histórias. Eu gosto de histórias que me divertem, que me emocionam, que me arrebatam, que me tiram da realidade. Eu gosto de coisas assim. Então, acho que se for história, tá valendo em qualquer formato. Pode ser áudio, pode ser tela, pode ser papel, né? Mas eu confesso que... mas eu confesso, assim, que eu tenho... Eu acho que quando uma coisa se torna hábito, você não consegue mais se ver sem isso. Então, para mim, a leitura, ela se tornou um hábito. Então, o dia, para mim, ele só começa depois que eu leio. E eu acho que isso é uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Porque, assim, às vezes você deixa, eu vou ler de noite, eu vou ler de tarde, eu vou ler quando eu tiver um tempo. Não vai ter. Esse tempo não vai ter. Então, assim, se você deixar muitas vezes para ler durante o dia, o que vai acontecer é que não vai sobrar tempo para essa leitura, e às vezes até tem o tempo, mas a sua energia já se foi, já se esgotou, você não está conseguindo mais se concentrar por causa de tanta coisa que aconteceu durante o dia. Então, eu, sinceramente, eu aconselho todo mundo a experimentar esse hábito, sabe? Acordou, já deixa o livro ali na tua cabeceira, do lado da tua cama, acordou, a primeira coisa que tu faz é ler. É uma coisa, assim, tão maravilhosa que antes eu acordava e pegava logo o celular. Pronto, você pega o celular, você já tem ali 1 milhão de distrações, o teu dia já começa todo desfocado, você já começa com a cabeça poluída, o pensamento anuviado, um monte de notificação, gente para responder, e você vai pro Instagram, pro TikTok, não sei para onde, aí você começa a ver um monte de vídeo, você vai passando a tela, enfim, aí acabou o dia aí, acabou.
Quando você cria esse hábito, acordei, vou respirar, vou pegar o meu livro, vou ler, nem que seja 10 minutos. A experiência do teu dia é completamente diferente. E aí, junto com esse hábito da leitura, eu também peguei um outro hábito, que é, eu só olho o celular depois que eu leio, depois que eu faço a minha rotina ali de skincare, de lavar o rosto, depois que eu tomo meu café da manhã, calmamente, tranquilamente, aí sim, aí eu vou pro celular para fazer a primeira atividade do dia, que é postar algum story na Literária Mais, né? Eu vou ali já com o intuito de fazer alguma coisa produtiva. Então, eu acho que isso é um hábito, né, bem bacana, que eu compartilho aqui com vocês, com quem está ouvindo também. Experimentem por 7 dias, experimente por 1 mês, para vocês verem a diferença que isso vai fazer na saúde física, mental, emocional, tudo, sabe? Então, é algo assim bem bacana que eu trouxe para a vida e que eu não quero deixar nunca mais. É algo muito bom de fazer mesmo, tá? Mas, dentre esses livros que eu li, tiveram leituras bem legais, e inclusive eu gravei o programa Pode Ler essa semana, e eu falei de um deles, que foi o meu preferido de todos, mas eu não vou falar dele agora. Eu queria saber se, Messia, você teve algum livro que você elegeu como seu preferido desses, e aí fala pra gente. E a Thaisa, que não conseguiu ler em 2025, eu queria que ela falasse sobre algum livro preferido da vida, que ela já leu em outras ocasiões aí. Vai pensando aí, Thaisa, enquanto a Messia me conta aqui qual foi o livro preferido dela em 2025. Gente, eu tenho 3, na verdade, né? Completamente diferente. Eu li o Palhaço e o Psicanalista, que eu achei genial, porque o psicanalista, ele escreve um capítulo, o palhaço escreve outro. Mas ele vai falando da importância de ouvir, principalmente nos dias de hoje. E ele tem alguns trechos extremamente interessantes, onde a gente percebe que nós, na verdade, a gente não se importa muito com o que o outro fala. A gente às vezes pergunta como você está, mas por perguntar, o outro está falando, a gente não está nem aí. Então, esse é um livro que me marcou muito, que me fez pensar muito. O outro é o da Carolina, né, que veio da Bienal, ela deu de presente, e encontrei algumas poesias ali que parecia que era escrita para mim. Então, me encantei. E o último eu li agora na semana do Natal, né, que você falou, você tem o hábito de acordar e ler. Eu tenho o hábito de carregar livro para todo lado. Porque para mim, assim, se eu vou perder 10 minutos no ponto de ônibus, eu passo aqueles 10 minutos lendo. Então, qualquer oportunidade eu tô lendo. E na semana do Natal, naquela correria, eu ia ter que esperar 1 hora dentro de um local, desci no shopping, comprei um livro, assim, só pelo nome. Que é até bem curioso, que é assim, para você que é emocionado. E o livro faz a gente refletir muito nessas mudanças de gerações, onde hoje em dia parece que qualquer sentimento é errado, né? E eu sou uma pessoa que eu sou muito intensa. Se é para tomar um café, é para tomar o café apreciando. Né? Se eu vou tomar um vinho, é para bater aquele papo, apreciar a companhia. Então o livro trouxe essa reflexão, eu achei muito interessante. E eu postei logo no primeiro dia um trecho dele, minha filha se interessou, então assim, nós acabamos lendo o livro junto. Eu postava, sei lá, ali 4, 5 páginas. Aí ela fala, nossa, que página que a senhora tá? E a gente acabou discutindo muito sobre o livro também, né? Discutindo no sentido de compartilhando ali uma com a outra. Foi o que mais me chamou a atenção, porque além de ser algo para refletir nessas mudanças atuais, eu pude dividir ele com a minha filha. Muito massa. Você falou uma coisa muito legal, Messi, que é acho que é a questão de hábito também, né? É você ir incorporando na rotina essa coisa de viver o momento. A gente vive hoje rodeado de distrações, e o celular, infelizmente, ele tem se tornado uma coisa que está tirando todo o foco que a gente tem, está tirando toda a capacidade que a gente tem de parar, de se concentrar em algo, de viver algo. E aí um outro hábito que eu incorporei na minha vida também em alguns momentos, por exemplo, eu não permito que o celular esteja perto de mim. Então, tipo, meu café da manhã, meu almoço, meu jantar, a hora das refeições, né? O celular, ele tá bem distante, porque teve uma época em que eu comia, né,
com o celular na mão, era a colher aqui de um lado e o celular do outro, e aí muitas vezes eu ficava assistindo vídeo, eu ficava respondendo mensagem no WhatsApp, eu ficava fazendo não sei o quê, e uma hora eu parei e disse assim, gente, isso tá errado, né, o momento que eu tô comendo, é o momento de comer, é o momento de sentir o gosto da comida, é o momento de se concentrar ali, é o momento de curtir aquilo ali. Eu não vou morrer porque eu vou passar 5 minutos, 10 minutos concentrada na minha alimentação, enquanto o celular tá lá no quarto, né, e tal. Então, eu acho que são pequenas coisas, sabe? Então, às vezes a gente diz assim, eu quero que a minha rotina seja mais leve em 2026, eu quero, né, ter mais saúde física e mental. Só que, às vezes, são essas pequeninas coisas, sabe? São coisinhas assim que você não dá a menor importância, mas são essas coisinhas que acabam deixando a nossa rotina mais leve. Então, assim, é 10 minutos que você fica sem o celular na mão. Agora é hora de almoçar, agora é hora de tomar o café, agora é hora de jantar. E teve uma época que eu tava tão assim, que eu ia pro banheiro tomar banho e eu levava o celular. E aí eu disse, gente, peraí, se eu quero uma rotina mais leve, se eu quero mais foco, mais saúde física e mental, isso aqui tá errado, peraí, vamos corrigir esse negócio aqui. Então, acho que começa por aí, sabe? Então, para 2026, eu acho que uma das coisas que a gente deveria experimentar também, né, é se policiar nessas mínimas coisas. Eu acho que fazem, assim, total diferença, né? Com certeza. Thaisa Lima, lembrou aí de algum livro que você gosta, algum livro que você já leu e que, de repente, nunca mais esqueceu? Eu sempre falo desse livro. Na verdade, não é um livro, é uma série. Que é a série Outlander, né? Esse livro, eu acho essa série, assim, muito completa, porque eu gosto também de histórias que elas me prendem pelas emoções. E, assim, como leitora, é um livro que ele mexe com todas as minhas emoções que vocês possam imaginar. Assim, eu choro, eu rio, eu fico tensa, eu fico nervosa, sabe? Assim, eu acho incrível como que a autora ela consegue fazer com que o leitor ele se sinta parte da história. E é um dos livros que eu não consigo esquecer as histórias dele. E olha que são livros assim de 500 páginas, tem uns que é mais de 1000 páginas. E como escritora, eu sou muito fã da Diana Gabaldon, que é a autora, porque é uma história, é um livro histórico, né? É um romance com drama, com fantasia, com histórico mesmo, de várias épocas. E eu acho incrível como que ela consegue criar vários núcleos de personagens com histórias que se entrelaçam entre elas e também, por exemplo, do livro 1, tem algumas cenas, alguns acontecimentos que você parece que elas estão ali jogadas só para preencher páginas, sabe? Mas aí quando você vai ler o livro 2 ou o livro 3, você entende por que aquela cena foi jogada ali, sabe? Assim, e você precisa prestar muita atenção na história toda, porque senão você se perde. Então eu acho um livro, assim, incrível. E a história também é muito boa. É um livro que eu não consigo esquecer, eu sempre falo dele, que é um dos meus preferidos, porque eu acho que essa série foi a que mais conseguiu mexer com as minhas emoções. Eu confesso que eu já ouvi muitas pessoas falando de Outlander, né, tanto do livro quanto da série, e eu já comecei, na verdade, a assistir a série 2 vezes. E não sei porquê, eu não consigo passar do primeiro episódio. Nossa. Eu acho cansativo, eu acho monótono, não sei porquê, mas ainda não me pegou o negócio. Mas eu ainda vou dar uma terceira chance. O início do livro também. O primeiro livro eu demorei bastante para ler, porque ele traz toda aquela ambientação da história. É preciso ter essa ambientação. E a série também precisa para poder a gente compreender. Mas quando você passa assim desse primeiro momento, que você se envolve realmente com a história, aí você ou lê ou você assiste a série sem você nem sentir. Porque é um livro histórico, tem muitos momentos assim históricos mesmo, de guerra, de várias coisas, né, que passa por 1700 e alguma coisa, esqueci, acho que é 1745, se eu não me engano, começa, né, a história do passado. E aí, assim, é muito interessante. Tente assistir, passar do primeiro episódio e ver o segundo para você ver. Se bem que eu acho que a primeira temporada ainda é bem semelhante ao livro. Da segunda em diante já muda bastante coisa. Que foi necessário fazer essa adaptação, eu entendo, como leitora, porque não dava para colocar na série tudo que tem nos livros, que é muita coisa. Uhum. Pois é, vou dar uma terceira chance para ela.
A literatura está no ar, rádio literária acabou de chegar. Livros, autores, leitores e muito mais. Essa é sua rádio literária mais. Crônicas reais sobre mulheres e sua força interna mesmo diante das dificuldades impostas por uma sociedade patriarcal. Mulheres que mesmo em silêncio encontraram formas de se expressar e mudar. O livro Barbuleta, da autora Mércia Souza, é uma leitura para quem ama textos profundos com significados duradouros. Adquira no site Literária Mais e nas principais plataformas digitais. Para você que ama histórias emocionantes, surpreendentes e cheias de surpresas a cada capítulo, a indicação é o drama Cartas para Ninguém, da autora Franci Lima. Eudora está doente e resolve se esconder em um apartamento unicamente na companhia de seu gato de estimação, mas agora as lembranças do passado estão vindo à tona, obrigando-a a escrever cartas que revelam segredos, no mínimo chocantes. Garanta seu exemplar no site www.literariamais.com.br/shop. Está a fim de sentir aquele arrepio gostoso na espinha? Dormir com medo depois de uma história trevosa? Então eu tenho um livro para te indicar. A Casa e Outros Contos tem terror e suspense na medida certa. Histórias curtas, grandes mistérios e uma escrita arrepiante. Você pode adquirir A Casa e Outros Contos da autora Thaisa Lima no site literariamais.com.br/shop. Boa leitura e ótimos arrepios. A3 a gente conversa, A3 a gente opina, A3 a gente fala de coisas da vida. A3 está no ar. Tururu, tu, tu, turu. Mas, meninas, é o seguinte, a gente viveu coisas muito legais em 2025, né? Com a comunidade Literária Mais. E entre essas coisas que a gente viveu muito bacanas, estão as bienais, né? Então, eu participei da Bienal do Ceará, aqui, que foi a primeira experiência em bienais da minha vida, assim, como escritora, como expositora, e a partir da Bienal do Ceará, a gente criou um projeto audaciosíssimo, que foi levar um stand para a Bienal de Pernambuco, né, e o stand ali na Bienal de Pernambuco era um stand grande, era um stand bonito, chamativo, a gente conseguiu reunir no nosso stand quase 40 escritoras, então a gente tinha ali um espaço para lançamentos, a gente tinha um espaço de livraria, né, para exposição e venda dos livros, a gente tinha uma série de experiências, como biblioteca de aromas, liberte um livro, as caixinhas surpresa, um monte de coisas assim, então foi uma experiência maravilhosa. E depois, 15 dias depois, a gente foi também para a Bienal de Alagoas, com um projeto super também ousado e inovador. A gente levou um projeto de marketing ali para a Bienal de Alagoas, foi também uma experiência incrível, maravilhosa. Mas eu queria que vocês falassem agora dessas experiências, né, que a gente viveu na comunidade 2025, qual é o momento mais marcante, o fato, o acontecimento que vocês mais gostaram, né, que vocês vão levar assim para a vida. Eu queria ouvir vocês agora, porque eu tenho muitos momentos, muitas lembranças boas, especialmente dessas 3 bienais, e aí eu queria saber de vocês como foi essa experiência para vocês e qual foi o momento mais marcante disso tudo. Bienal de Pernambuco teve vários momentos assim bem marcantes. Primeiro que foi quando a gente conseguiu se reunir as 3 presencialmente, então assim foi um marco para a gente, para nós como pessoas, para nós como Literária Mais, assim foram momentos muito bons que eu vou carregar para o resto da vida. E a Bienal do Livro lá também de Pernambuco foi marcante porque foi a primeira Bienal onde eu fiz o lançamento de um livro só meu. E eu tive sessão de autógrafos e tive esse lançamento lá. É uma Bienal que vai ficar marcada, né, na história. E os momentos que a gente passou lá, de interação com outras editoras, esses momentos que a gente teve lá, de perrengues, mas também de muita diversão. Então, assim, é uma Bienal que vai ficar marcada. E aí teve Alagoas, né, que é a sua cidade, e aí foi uma outra experiência bem legal, porque a gente foi com uma proposta totalmente diferente, né, e
Eu achei divertidíssima a Bienal de Alagoas, adorei. Quero repetir de novo. E aí, Messi? Divertidos aqui. Bom, acho que foi a Bienal de Pernambuco, né? Foi a minha primeira Bienal, então uma empolgação total. Fora que eu não conhecia o Nordeste, então tudo isso. E eu acho que o momento mais marcante para mim foi o nosso encontro. A gente se conhecia só, né, pelas redes sociais, apesar de já ser uma amizade, mas aquele encontro ali foi tão natural, como se a gente já se conhecesse pessoalmente há anos, então foi tão natural, tão tranquilo, que também foi extremamente marcante. Eu acho que foi o momento mais importante para mim. Isso é bacana, assim, é interessante, né? As coisas que a internet proporciona pra gente, porque eu conheço Thaís, eu acho que desde 2017, né? A gente se conheceu através de um grupo de escritores que eu participo até hoje, e aí de lá pra cá a gente vem conversando, né? Teve um tempo que a gente estava meio distantes, assim, outro tempo a gente se aproximava mais, e quando eu fui criar a Comunidade Literária Mais, um dos primeiros nomes que veio na minha cabeça para convidar para fazer parte da comunidade foi Thaísa, porque a gente já tinha uma certa afinidade e tal. E Messia também, a gente se conheceu em 2023, acho por aí, né, 2024, algo assim, e aí a gente vem trabalhando juntas na Comunidade Literária Mais, porém a gente não se conhecia pessoalmente, olha isso. Né? Que bacana. E aí a Bienal de Pernambuco foi o momento desse encontro, da gente se conhecer pessoalmente. Então eu acho que isso também foi para mim assim, o momento mais marcante, foi muito bacana. A gente passou 15 dias juntas, né? A gente se deu muito bem, eu acho que parecia assim amigas de infância já, então foi muito bacana isso. Mas, Messi, eu vou dizer uma coisa agora, que pra mim vai ficar marcado, assim, que eu achei engraçado, divertido, que foi o momento que eu descobri que a Messi não sabia o que era cuscuz, gente. Então, para nós que somos do Nordeste, o cuscuz é uma coisa, assim, que é como se fosse já a nossa pele, entendeu? A gente come cuscuz todo dia, praticamente, então... Não passa pela nossa cabeça alguém não saber o que é cuscuz. Então, essa semana eu conheci um nordestino aqui na praia, ele é próximo ali a Pernambuco, ele veio morar aqui tem 2 meses, aí ele me disse exatamente assim, não gostei daqui. Falei, nossa, mas por que, moço? Ele falou, aqui não tem cuscuz. É verdade, gente, não existe uma vida sem cuscuz, pelo amor de Deus, né? Eu achei muito engraçado, Messi, porque especialmente o que eu achei mais engraçado foi que, assim, pro nordestino, já é tão implícito esse negócio do cuscuz, que a Messi disse assim, eu vou no supermercado, o que você quer que eu traga? Aí eu disse assim, Messi, traz cuscuz e tapioca. E aí a Messi não me disse que ela não conhecia o tal cuscuz. E aí a Messi ela chegou assim com a meio cabisbaixa, e ela demorou bastante, né? E eu disse assim, nossa, Messi tá custando. E aí, quando ela chegou, o Messi, não sei se você lembra disso, Messi, mas eu lembro. E aí a Messi disse assim, porque eu fiquei um tempão procurando cuscuz, e aí eu não achei, eu tive que perguntar pro rapaz, e o rapaz ficou meio que caçoando de mim, porque eu não sabia o que era o cuscuz. Então isso vai ficar muito gravado na minha memória, eu não vou esquecer isso nunca mais. Porque... Eu me senti com o Mariano Suassuna, né? Quando ele conta uma passagem que ele foi dar autógrafo, o nome da menina era muito estranho, aí ele pediu para soletrar, aí veio a irmã dela que também tinha um nome muito estranho, ele pediu de novo, aí ele aí falava que atrás da moça veio um rapaz e disse meu nome, eu agora não me lembro exatamente, mas era um nome comum, tipo assim, Igor, aí o cara soletrou também, né? Lá no mercado foi me sentir numa dessas séries, que eu pedi o rapaz, você me ajuda a encontrar cuscuz e tal? Aí me expliquei, né? Eu disse pra ele, porque eu sou do Espírito Santo e lá não tem. Aí ele me olhou com uma cara assustadíssima e disse, eita, mas lá não tem cuscuz. E depois ele passou o mercado todo tentando me ajudar a encontrar tudo. Porque acho que ele acha que não tem mais nada no Espírito Santo. Pois é, isso foi muito engraçado, gente. Mas assim, porque pra gente é tão comum que eu nunca pensei que
Ok, então isso para mim foi engraçado, foi divertido, a gente riu muito, né, depois disso. E depois eu fiz cuscuz de várias formas, né, para cuscuz com leite, cuscuz com manteiga, cuscuz com ovo, para poder apresentar o cuscuz para Messi, né? E aí, são essas coisas, assim, eu acho que são essas bobagenzinhas, essas coisas que fazem a vida ter sentido, sabe, gente? Porque às vezes a gente se diverte com essas coisas, assim, mínimas, e são coisas que a gente não esquece mais. Meninas, é o seguinte, para a gente concluir aqui o nosso programa A3, eu queria que vocês falassem das nossas ouvintes, nossos ouvintes e ouvintes também, né, que a gente tem homens e mulheres, qual é o seu maior desejo, projeto para 2026 e como que você visualiza isso? O projeto 2026. O meu, eu acho que porque eu estou no início. Eu vim trabalhando ele ano passado, que são as aulas de crochê, porque uma das coisas que eu percebi que, por ser artesanato, eu não sei, mas eu acho que é muito daquela questão da mulher, né? Que tem que saber cozinhar, tem que saber costurar, tem que saber limpar uma casa. Então, a experiência que eu tive dando aula de crochê o ano passado é que muitas mulheres sabem fazer, mas aprenderam com uma avó, com a tia, com uma vizinha. Então, ela tem exatamente essa ideia, fazer porque mulher tem que saber fazer essas coisas. E aí, quando elas começam a enxergar como, sei lá, às vezes terapêutico, às vezes um ganho mesmo, começa a enxergar como uma forma de se libertar dessa ideia de que é algo de mulher, porque a mulher precisa saber. Então, eu tenho um projeto esse ano, de um curso já mais profissionalizante, exatamente para desmistificar essa ideia de que é uma necessidade, mas é uma escolha. E isso, o projeto está montado, né? Eu só preciso programar uma data, e não programei ainda, porque uma por ser início de ano, e outra porque eu tenho 2 reuniões de parceria marcadas, e além do fato, né, de que estou aguardando uma cirurgia, então estou esperando esse momento para colocar em prática, mas está praticamente pronto, e eu acho que é o meu maior projeto, que é acabar com a ideia de que ou é coisa de mulher, né, coisas desse tipo, e aí a gente passa a não ter muita escolha. Uhum. É aquela velha história da mulher prendada, né? De você ter que ser prendada. Sim. E já prendado, ele vai sempre para esse lado das atribuições domésticas, né? E aí é muito interessante você falar isso, a gente desmistificar essa ideia, né, de que eu preciso saber para ser prendada por ser uma coisa de mulher. E também vem uma outra questão que é o hobby, né? Eu acho que nós estamos perdendo algo que as gerações anteriores tinham, que era hobbies. Então, assim, todo mundo, há umas décadas atrás, todo mundo tinha hobby. Então, eu lembro, né, que na minha casa, a minha mãe fazia pintura em tecido, ela fazia ponto cruz, ela fazia crochê, ela fazia um monte de coisas, né? E todos os filhos, e tias, e vós, e primos, e todo mundo tinha algum hobby. Que fosse desenhar, que fosse pintar, que fosse fazer crochê, que fosse fazer artesanato em gesso, e todo mundo fazia alguma coisa que era artes manuais, né? E aí veio a internet, veio as redes sociais, veio esse aparelhinho chamado celular, que roubou tudo isso da gente. Então, por alguns anos, as pessoas foram se afastando dos hobbies, dos entretenimentos, a gente ficou unicamente com o celular na mão, né? E agora eu vejo um movimento que é as pessoas voltando para os hobbies, e eu fico muito feliz nisso. E aí tem uma coisa que eu queria falar, que entra os livros de colorir, que as pessoas criticam muito os livros de colorir, mas eu vejo os livros de colorir como algo extremamente positivo. Porque os livros de colorir, na verdade, eles são as pessoas voltando para os hobbies, né? Então, as pessoas, elas estão
elas estão, de certa forma, cansadas, elas estão sentindo que elas precisam sair das telas, e aí os livros de colorir, eu vejo eles como esse refúgio para onde as pessoas estão indo, né? E aí eu torço para que mais e mais gente vá para os livros de colorir, que através dos livros de colorir descubra outros hobbies, outras coisas, para a gente dar continuidade à criatividade que anda sendo prejudicada, né? E aí a nossa saúde física e mental agradecem também, com certeza. Exatamente. Você agora, Thaisa. Não, tempo para mim. Ano passado eu dizia, até falava com minha cunhada, todo mês a gente vai fazer um encontro, sei lá, para sair, para conversar, para ir na cafeteria, até mesmo só para conversar mesmo. Mas a gente nunca conseguia. Toda vez tinha, não trabalho, não dá para fazer o trabalho, sabe? E nessa, eu comecei a perceber que eu só estou trabalhando, de domingo a domingo, porque quando a gente trabalha em casa, tem um lado bom de que você faz o seu horário, de que você é sua e tal. Mas tem esse outro lado que a gente trabalha muito e a gente não mede o tempo que a gente está trabalhando. Uhum. Eu tenho trabalhado de domingo a domingo, não, por obrigação, não, mas eu tô em casa, eu tenho que fazer, eu vou lá e faço, sabe? Eu não separo esse momento para mim, para relaxar, para estar com alguém que é uma amiga, que eu gosto, sabe? Então, uma das minhas metas esse ano é cumprir aquilo que desde o ano passado que eu venho tentado fazer. E até combinei com a minha cunhada, que é uma meta nossa em conjunta, de que esse ano a gente tem que fazer o nosso encontro todo mês. Uma vez no mês a gente tem que ir. E eu também estou separando o momento para mim. Domingo eu não trabalho, sabe? Assim, essa é uma das minhas principais metas para esse ano. Muito bem. Eu espero que você seja fiel à sua meta, porque na comunidade Literária Mais a gente tem uma filosofia que a nossa rotina ela tem que ser mais leve, e a gente tem até o Mariletar, né, o Mariletando que a gente tem na comunidade, que é exatamente tirar um dia na semana, que para nós é o sábado, que é o dia de Mariletar, né? E Mariletar significa exatamente você tirar tempo para você. Então é aquele momento de você descansar, é aquele momento de você se desligar das responsabilidades, é aquele momento de você praticar um hobby, é aquele momento de você dar uma saída, se divertir. Então, dentro da comunidade Literária Mais, a gente incentiva muito essa coisa de a gente aprender realmente a ter um tempo nosso, né? E eu pratico muito isso, assim, já se tornou algo tão... É uma coisa, acho que é meio que já se tornou algo automático. Então, na sexta-feira, é como se desligasse um botãozinho em mim. Então, chegou a sexta-feira de tardezinha, pronto, o botão do trabalho desligou, sabe? E aí, o sábado e domingo são dias que eu realmente dedico para mim. Então, a menos que tenha algo realmente muito importante, porque, claro, tem as exceções. Então, às vezes, tem uma feira, tem um evento, tem alguma coisa no final de semana. Aí, nesses momentos, eu quebro esse protocolo, né? Mas, fora isso, o meu sábado e o meu domingo, ele não é para trabalho, eles não são para trabalho. Então, sábado é aquele dia de ler muito, aquele dia de assistir filme, é o dia que eu vou no shopping, é o dia que eu vou no cinema, é o dia que às vezes faz alguma coisa com os filhos, é aquele dia que eu fico de bobeira, às vezes eu fico na cama, deitada, olhando pro teto, balançando as perninhas, é aquele dia, às vezes, que eu durmo até mais tarde, e o domingo segue a mesma linha, né? E isso faz um bem imenso pra gente, sabe? Então, eu deixo aqui nesse programa, né, esse convite para que você, mulher, também tenha essa meta, né? Não só para 2026, mas para a vida. Eu sei que, assim, existem realidades e realidades, né? Eu sei que, por exemplo, para uma mulher que tem, por exemplo, um filho pequeno, né, crianças que dependem dela, às vezes é uma mãe solo, às vezes é uma pessoa que realmente tem ali uma realidade diferente da minha, né, que eu tenho hoje já filhos grandes, cada um já tem a sua vida, então, assim, eu entendo que existem realidades e realidades. Porém, dentro disso, eu acho que todas nós precisamos parar em algum momento, porque você viver no automático o tempo todo não é sustentável, não é saudável, não é, sabe? Então, eu deixo aqui esse apelo para que as mulheres nós mulheres comecemos a ter o nosso tempo. E às vezes nós mulheres tem uma outra coisa que é o seguinte: muitas vezes a gente se impõe responsabilidades,
Não, é tipo aquela coisa assim, os homens, por exemplo, eles saem do trabalho, eles vão, por exemplo, para um bar, para um lugarzinho, tomar cerveja com os amigos, e eles ficam ali de boa. Eles não lembram a louça que está suja em casa, eles não lembram do filho, de repente, que está em casa. Para eles é uma coisa totalmente natural, tá ali tomando cerveja, relaxando com os amigos. No domingo eles vão pro futebol com os amigos, eles vão dar um rolê com os amigos. E em nenhum momento eles se sentem culpados por isso. Já as mulheres, nos momentos que elas vão, por exemplo, esse final de semana a gente vai tomar cerveja com as amigas, vamos pro shopping as amigas. Mas a gente tende a se sentir culpada, porque a gente fica assim, nossa, mas tem louça em casa, tem roupa, tem não sei o quê, o filho ficou com o pai, ficou com a avó, e a gente fica com essa culpa, né? Essa é uma grande verdade. Então a gente precisa aprender também a se libertar desse senso de culpa que a gente sente quando estamos descansando ou quando estamos nos divertindo, né? Porque a gente ainda tem muito essa coisa de se sentir culpada por descansar, por se divertir e etc, né? Concordam comigo, meninas? Falou também. Sim. Então, é isso. Com certeza. Então, meninas, eu acho que a gente bateu um papo muito legal aqui hoje, né? A proposta do A3 é que seja esse programa realmente, assim, bem despretensioso, daqui não tem roteiro, a gente abre aqui o microfone e vai bater um papo mesmo, né? O objetivo do programa é esse, e a gente vai falando aqui de coisas da vida, falando da nossa rotina de leitoras, de escritoras, de mulheres, de empreendedoras. Esse é o objetivo do A3. E aí eu espero que você tenha gostado desse nosso primeiro programa, que é um piloto, né, vamos chamar assim, é um programa piloto ainda, e depois a gente vai adaptando aqui esses roteiros. Você que é ouvinte aí da Rádio Literária Mais, se você quiser nos enviar um áudio também, né, aqui pra gente inserir no nosso programa, com seus depoimentos de vida, de rotina, de sonhos, com certeza vai ser bem bacana. E é isso, eu quero agradecer a Thaisa Lima pela participação, agradecer também a Messi pela participação, estaremos sempre aqui A3, conversando, né, batendo esse papo. E aí, Thaisa Lima, se despeça das pessoas, e Messi também faça aí a sua despedida para as pessoas, e a gente volta no próximo programa. Gente, espero que vocês estejam aqui sempre com a gente nesse papo A3, que vai se transformar em A4, A5, A6, com vocês, com a gente, e que tenham gostado desse nosso papo, desse nosso primeiro papo, né? Mas a gente promete que vão vir por aí mais sérios, outros mais engraçados, com coisas que pensar para a gente analisar aqui juntinhos. Espero que vocês tenham gostado e que nos enviem sugestões, assuntos principalmente para nós mulheres, né, que ainda são tabus. E é sempre um prazer esse programa A3, esse bate-papo leve. Então, até o próximo encontro. É isso, gente. Tchau, tchau. Esse foi o A3 de hoje e a gente se encontra no programa que vem. Se liguem aqui na Rádio Literária Mais e acompanhem toda a programação. O programa de hoje terminou, mas a gente volta logo mais. Fica na Rádio Literária Mais, fica na Rádio Literária Mais. Sobre o que você gostaria que a gente conversasse? Envie perguntas, sugestões de temas e pautas quentes, fatos que estão mexendo com a sociedade e a literatura. A gente vai adorar conversar A3 sobre tudo isso. Envie sua sugestão através do botão de contato no aplicativo da Rádio Literária Mais. Rádio Literária Mais, livros, arte, muito mais. Rádio Literária Mais, literatura no ar pra você escutar. Literatura no ar pra você escutar. Rádio Literária Mais, livros, arte, muito mais. Rádio Literária Mais, literatura no ar pra você escutar. Literatura no ar pra você escutar. Rádio Literária Mais,
livros, arte, muito mais. Rádio Literária Mais. Literatura no ar pra você escutar.